No passado sábado, realizou-se na Fundação Cupertino de Miranda a Conferência Território Casa Comum, superando todas as expectativas. Nomes bem conhecidos como José Pacheco Pereira, Gonçalo Tavares, Álvaro Domingues, entre outros que fizeram parte dos vários painéis de debate ao longo de todo o dia. O encontro que colocou arquitetos, artistas, escritores, fotógrafos e historiadores a debaterem o território enquanto produto social em contínua transformação, resultou de uma parceria entre o Grupo de Investigação Morfologias e Dinâmicas do Território do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. O arquiteto Noé Diniz, autor do projeto do Parque da Devesa, a maior obra realizada em Vila Nova de Famalicão nas últimas décadas, classificou o debate um milagre. É um milagre que Vila Nova de Famalicão fez acontecer. O arquiteto salientou que reunir todas estas pessoas, especialistas em diversas áreas, em torno de uma temática como esta, é verdadeiramente extraordinário e coloca este concelho como motor para que o território desta região possa afirmar-se pelas melhores razões. O arquiteto lembrou que falar do Val do Ave era até há bem pouco tempo falar de uma fatalidade regional, de uma catástrofe nacional. Contudo, hoje olha-se para o Val do Ave com a perspectiva de uma região que se reergue e se afirma positivamente. A imagem do Álvaro Domingues é sempre absolutamente interessante, e muito objetiva e muito poética. É um discurso que a mim me agrada sempre ouvir. Por outro lado, a minha ligação à Fama é a minha terra, não é? A cidade contínua é a minha cidade, eu conheço isto. E também com marcas. Sim, e também com marcas, algumas. Eu fiz a caixa onde esta exposição se está a produzir, isso também me dá uma grande alegria. E penso que o parque, a Casa de Território, proporcionou, poderá ajudar a proporcionar isto, mas isto realmente é fruto da gente, da Francisca e de muitos outros que intervêm de uma forma muito definitiva na ocupação daquele espaço. O que disse o Álvaro Domingos, a explicação está aí de uma forma absolutamente clara. É verdade que realmente nós, e a minha geração dos arquitetos, olhávamos para este povoamento difuso como uma fatalidade, que isto nunca mais tinha conserto, que ia ser uma coisa horrível, nunca mais íamos infraestruturar O Álvaro Domingos tem hoje uma leitura desse, e o grupo que ele lidera tem hoje uma reformulação de toda esta catástrofe de uma forma muitíssimo interessante e muitíssimo positiva. Pacheco Pereira sublinhou que este território é uma construção cultural, social e humana única no país. O historiador referiu ainda que olha para o Val do Ave como uma realidade que foi construída com a combinação entre a agricultura, a indústria e a imigração, e no modo como estes três fatores foram atuando nos últimos 100 a 150 anos. A ideia que eu tenho é que é um território que é uma construção cultural, social e humana única no país. Admito que haja comparações possíveis com outros sítios, mas única no país, e que foi feita pela combinação entre a agricultura, a indústria, a imigração, e foi feito no fundo pelas pessoas que foram sujeitas ao modo como estes três fatores foram atuando nos últimos 100 anos, 150 anos. E é um território hoje que é importante, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. É um território em que há hoje muitas pressões resultantes da crise económica. Quando as mulheres que acederam aqui à condição de operárias e, portanto, passaram a ter o seu salário, são as primeiras a ser despedidas, em muitos casos. Nós não estamos apenas perante um problema social gerado pelo desemprego, como acontece, aliás, com os homens. Estamos perante dois problemas. Um problema de natureza social e um problema de natureza civilizacional. Essas mulheres vão para casa como donas de casa. E isto significa, quer se queira, quer não, um retrocesso do ponto de vista da emancipação e da libertação das mulheres, para quem ter salário é um elemento fundamental. Portanto, há processos aqui complexos, muitos deles resultantes da crise, que nós não sabemos porque
Em história não se pode fazer previsões, nós não sabemos como é que se vai passar, mas uma coisa sabemos ao certo, é um território cujas pressões sociais e económicas põem em causa a vida de muitas pessoas. As pessoas que têm, por exemplo, desemprego de longa duração nunca mais vão ter emprego, o que significa que olham para a frente na sua vida e não veem esperança nenhuma. Por sua vez, os jovens com maior qualificação também se vão embora. Portanto, há aqui um conjunto de fatores. Então, é um território sob risco, chamemos assim. Agora, não é a primeira vez que isto acontece. Já aconteceu no passado, várias vezes, nos anos 40, já houve momentos em que este tipo de riscos aconteceram aqui. Agora, como é que estes riscos vão fazer um Val do Ave diferente, e não me refiro apenas ao problema da pobreza, nem ao problema do desemprego, mas também ao impacto que isto tem no urbanismo, que tem no planeamento do território, que tem na capacidade da indústria se modernizar, que tem na própria paisagem física, isso é que é. Pacheco Pereira disse também que a discussão deste tema é muito qualificada. É muito bom sinal, até porque a discussão é muito qualificada. Ou seja, quer o catálogo da exposição, quer a exposição, quer o trabalho que tem sido feito à volta da exposição, mostra que há forças entre a universidade, entre as autarquias, entre as pessoas interessadas pela situação local, há forças suficientes para fazer um trabalho altamente qualificado sobre esta matéria, que aliás tem poucos paralelos no resto do país. A qualificação das pessoas, por exemplo, também é um dos fatores que contribui para esta perda de emprego e também para esta alteração. Sim, porque o que acontece é o seguinte, um dos problemas históricos na nossa falta de competitividade é a má preparação da mão de obra, a falta de qualificação da mão de obra. Se nós assistimos nos últimos anos, e se o processo não for travado, uma perda de capacidade do sistema de ensino garantir que as qualificações melhorem para a grande maioria dos portugueses, particularmente aqueles que têm apenas acesso ao ensino obrigatório, nós nesse caso não estamos a resolver o problema da qualificação da mão de obra, estamos a agravá-lo. Isso é um dos bons exemplos, porque os cortes cegos têm um futuro muito tenebroso, que não ajudam a resolver problemas que são estruturais do nosso atraso, como é o caso da qualificação da mão de obra. A responsável pelo Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a arquiteta Francisca Magalhães, disse que o território Casa Comum é um território em que todos vivem e partilham. Este título decorre de uma exposição temporária que foi organizada na Casa do Território. A Casa do Território é um equipamento que foi criado pela Câmara Municipal e que tem como principal missão ser um espaço que acolhe todas as discussões, todos os assuntos, todas as reflexões sobre o território de Famalicão e o território mais alargado, onde o território de Famalicão se insere. E, portanto, é um espaço de cidadania e o projeto expositivo foi inaugurado, portanto, em julho de 2015 e esta primeira exposição veio, de facto, abrir esta reflexão, começando pelo princípio, que é mostrar o que é o nosso território, porque para as pessoas realmente perceberem aquilo que muitas vezes não dão valor, ou porque acham que é aquilo que é o banal, é o território que tem à porta de casa, e muitas vezes olhamos mais para aquilo que está longe do que para aquilo que está perto. E, portanto, este território, quando chamamos de Casa Comum, é o território onde nós habitamos, onde nós vivemos, que partilhamos e que todos nós influenciamos. E, portanto, trata-se de uma convocatória a todos os cidadãos, a todas as pessoas que queiram refletir connosco o resultado da sua ação sobre o território, para encontrarmos novos modelos, novas formas de atuação que venham de encontro aos valores que devemos defender em conjunto e que nós próprios devemos construir, porque os valores também se constroem. E revendo-nos nesses valores, todos podemos dar um contributo, porque é utópico pensar que é o município sozinho ou a administração que consegue mudar, seja o que for. Quem assistiu à conferência aplaudiu a ideia
e deu nota positiva. O objetivo era perceber um bocadinho mais como é que se pode olhar para a paisagem, quais são as questões que se devem ponderar e como é que se consegue deslindar um discurso que é muito complexo. Está a gostar? Sim, estou a gostar. Está sempre interessante. Participou também na exposição que Ainda não tive a oportunidade, mas estou curiosa para ir visitar, agora que tenho mais pistas de leitura, acho que vai ser mais interessante. Em termos destes debates, acha que deveriam existir a maior número? Acho que é fundamental e principalmente facilitar o acesso a toda a população. Eu acho que tem havido esse esforço de alargar a discussão a outros públicos que não só o público académico. É fundamental. Esta conferência encerrou o projeto Território Casa Comum, iniciado em julho de 2015. Com a abertura da exposição na Casa do Território, o projeto integrou excursões por terras do Médio Ave, conversas públicas entre alguns dos mais relevantes atores locais e oficinas de discussão e cartografia crítica com diferentes grupos de técnicos, estudantes e moradores. Com a diversidade das aproximações e dos temas, pretendeu-se dar a ver o território convocando vivências e modo de ler, partilhar, refletir e habitar. Famalicão Digital.